Começar. Olá. Oi, Kelly. Tudo bem? O som está bom aí? Tá me ouvindo? O som tá legal? Tá dando pra ouvir bem? Tá tudo ok? Só sinaliza aí pra mim que aí eu fico tranquila. Beleza, então. Vou esperar carregar um pouquinho e aí eu vou esperar o Dr. Plínio entrar e aí a gente começa porque tem muita coisa pra gente discutir aqui. Ana Cláudia! Oi, amiga. Quanto tempo? Você por aqui? Que bom. Oi, 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 todo mundo. Saudade, né? Tem tempo que a senhora não aparece, nem para dar um oi, nem para tomar um cafezinho. Tá bom, o duro é a gente saber quando que vai acabar a quarentena, né? Ninguém sabe. A quarentena acho que vai durar eternamente daqui pra frente. Pelo menos uns 2 anos aí eu tô vendo essa quarentena durar. Quem mais tá de quarentena? Quem mais tá guardando a quarentena certinho? Ninguém saindo de casa? Vamos ver, né, Ana Cláudia, o que, é que o Dr. Plínio vai falar para nós. Vamos ver como que vai ser essa história. Tô esperando o Dr. Plínio entrar, ele ainda não entrou aqui. Muita gente entrando, que legal. Todo mundo pode participar, gente. Quem tiver pergunta, vai fazendo aí. E aí a gente vai tirando as dúvidas, viu? O Dr. Plínio se dispôs prontamente a tirar as nossas dúvidas. Guardando ele. Aí, Dr. Plínio entrou. Vou convidar o Dr. Plínio aqui pra gente começar. Olá, boa noite.
Boa noite, doutor Plínio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como Ah, está? estamos ótimos também, graças a Deus também. Primeiro, já queria agradecer, viu? Quanto honra falar com o senhor. Muito obrigada por se dispor aí a estar aqui dividindo seus conhecimentos conosco, viu? Que isso, é um prazer. Sempre que for convidado, estarei aqui a participar. Oh, bacana, doutor. Doutor, eu vou fazer só uma apresentação aqui sua, bem breve, tá? E aí eu vou fazer algumas perguntinhas aí com relação a todas as dúvidas que particularmente eu tenho, e eu tenho certeza que tem muita gente aqui também que tem dúvidas. E a palavra do médico é a palavra que a gente quer ouvir neste momento para sanar aí todas as nossas questões, tanto pessoais quanto de informação e quanto de tudo, na verdade, certo? Bom, o doutor Plínio, né, é formado desde 2005, né, na Faculdade Técnica Educacional, residência médica em infectologia em 2011, e eu não sei se já atuou, se ainda atua nos três principais hospitais da cidade de Rio Verde como infectologista e médico intensivista, é isso, doutor? Basicamente sim. Trabalho na grande maioria dos hospitais aqui do município. Sou professor na UniRV, né? Hum. E é uma cidade que me acolheu já desde 2011, aí já tem 9 anos que eu mudei definitivo para cá, desde que terminei a residência. Ah, bacana. E doutor, assim, diante do que aconteceu agora, essa pandemia, que foi um fato extraordinário, assim, que ninguém jamais imaginou que fosse acontecer. Lá no seu consultório, você como médico infectologista, dentro de Rio Verde não existem muitos da sua especialidade. O fluxo de paciente está muito grande dentro do consultório? Bom, na verdade, eu acho que o fluxo de consultório de todas as especialidades se reduziu de forma importante, né? Inicialmente, todos foram obrigados a fechar, né? E muitos pacientes têm evitado procurar os consultórios médicos por risco de aglomeração, ficar em recepção, né? Medo de sair de casa. O que nós temos atendido, eu basicamente, são pacientes de urgência e emergência, né? Unidades de pronto atendimento, pronto-socorro dos nossos hospitais e pacientes em alas de internação. Uhum. Até porque, nesse momento, o mais importante é a população realmente com sintomas leves, né, para a doença é ficar em domicílio, né? Todos estão um pouco assustados ainda pelo desconhecimento, pela doença, pela falta de tratamento eficaz, né? Então a melhor profilaxia, a melhor forma de se prevenir é ficar em domicílio. Então a gente tem observado não só no meu, mas na grande maioria dos consultórios uma redução aí do fluxo de atendimento, né? Principalmente eu que lido com pacientes com doenças crônicas graves, como hepatite, HIV. É até bom meus pacientes não aparecerem muito nessa Não. época. Aham. Mas assim, de certa forma até tranquiliza, porque se o seu fluxo como médico infectologista está baixo, quer dizer que não tem pessoas procurando o senhor com sintomas, né? Então, isso já é um ponto positivo também. Vamos enxergar por essa forma, desse lado. É, isso é verdade. E é importante também que a maioria dos nossos pacientes realmente vá à unidade de pronto atendimento ou aos pronto-socorro dos hospitais. Estão preparados para receber o atendimento desse tipo de paciente e acelerar o seu atendimento com exames, o que no consultório médico a gente fica um pouco limitado para realizar. Tá, certo. Então tá, doutor, assim, explica para nós, né, na linguagem de médico, né, do senhor, né? Tô ali dentro do seu consultório. Como que o vírus age no nosso organismo após a contaminação? Me contaminei. Como que esse vírus vai agir? Bom, na verdade, a fisiopatologia do vírus ela vem ainda sendo desenvolvida, né, estudada, né? O que nós sabemos até o momento é que o vírus ele adentra no organismo pela via aérea superior, né, pelo nariz, boca e olhos, principalmente, por boca e nariz, né, pela inalação ou contato com as gotículas, que é onde o vírus encontra-se armazenado, né? E Uhum. depois que ele entra no nosso organismo, ele vai causar uma reação inflamatória geral, mas principalmente no parênquima pulmonar, né? Então, por isso que a maioria dos nossos pacientes apresentam complicações pulmonares, quadro de insuficiência respiratória, né? Então, esses pacientes normalmente que têm de queixa são os sintomas respiratórios altos, nariz escorrendo, dor de garganta, tosse, congestão nasal. E na progressão da doença, né, a partir de alguns dias, eles começam com
com falta de ar, cansaço, dispneia progressiva, né? Que é a falta de ar progressiva, né? Certo. Aham. Tá. Hoje, dentro do contexto que o senhor está assistindo, realmente, quais são as pessoas que se enquadram dentro do grupo de risco? Não vamos falar aí acima dos 60 anos, porque tem muita gente acima de 60 anos que tem uma saúde muito melhor do que um jovem de 20, 30, né? Então, dentro do contexto da doença, o que o senhor viu, quem realmente está se enquadrando dentro desse grupo de risco? Bom, a gente tem visto uma mudança no padrão do grupo de risco de Hum, acordo com a literatura mundial, né? Nós tínhamos inicialmente um grupo de risco na China falando em idosos, né? Pacientes com imunodepressão. E quando a infecção foi passando para outros países, como Itália, nós observamos também que aí os idosos, os pacientes hipertensos, acabaram tendo um número maior de infecções e de gravidade. Mas quando chegou aqui no Brasil, a gente acabou vendo uma diferença importante, né? Nós estamos tendo pacientes jovens, sem comorbidades, né? Que ainda não conseguiu se realizar um nexo de por que esses pacientes apresentam formas graves, mesmo sem ter uma comorbidade importante. Mas hoje em dia, o que a gente vê na maioria dos grandes casos, que a principal complicação, né, a principal comorbidade associada, até porque é uma das mais comuns, é a hipertensão e o diabetes. Né? Mas hum. aqui no Brasil, nós estamos vendo a curva de acometimento na população mais jovem aumentar exponencialmente. Nós tivemos, se a gente pegar a literatura italiana, até o 30º Doutor? anos. Logo no início, Oi? Bom. nós já tivemos óbitos de pacientes jovens, né? Infelizmente, e até alguns sem comorbidades nenhuma. Ah, tá. Bom, as pessoas que teoricamente não fazem parte desse grupo de risco aí, mesmo o senhor estando falando que dentro do Brasil aqui apresentou um pouquinho de diferença dos outros países, pode desenvolver essa doença de forma mais grave? Então, pelo que o senhor me falou, sim, porque aqui está cometendo pacientes mais jovens sem comorbidades associadas aparentemente, né? Então, é sim. Sim, provavelmente até por um erro de programação brasileira e mundial, na qual se acreditou fielmente que os pacientes mais jovens tinham formas mais brandas da doença, muitos não se precaveram como deveriam, né? Um número Hum, importante achando que teria sintomas leves, até se expôs com mais facilidade à doença inicialmente, enquanto nós procuramos separar os idosos, deixar eles mais reclusos, pacientes com hipertensão, a população mais jovem se expôs à circulação viral e às doenças, e por isso que a gente acabou observando um número maior de doentes numa faixa mais jovem, diferente dos outros países. Né? entendi. Tá. No caso de gestantes e lactantes, vamos falar assim. Elas contraíram o vírus, né? A gestante, no caso, durante o final da gestação ali. A criança nasceu, é um recém-nascido. Essa mãe também tem que ter esse distanciamento, esse isolamento. Como que faz com o filho recém-nascido, doutor? Como que faz com a amamentação? Bom, é realmente uma decisão muito difícil, infelizmente, né? Nós temos casos na literatura de suspeitas de transmissão vertical, que é quando passa direto para a mãe, mas a sua grande maioria a gente tem observado a transmissão durante a amamentação, né? Hum, Então, como a criança muito jovem, ainda tem um sistema imunológico não formado, não foi. os riscos de complicação desse lactente é maior, né? Então, as orientações de mãe positiva que tem um contato mínimo com o seu filho nos primeiros momentos e que o período de amamentação, caso seja obrigatoriamente direto na mama, que ela use todos os EPIs necessários, como máscara, né, um avental descartável, uma roupa que logo depois ela retire, uso de luvas, para evitar o máximo possível a transmissão para o lactente, que é um paciente de alto risco devido à baixa imunidade, né? Imunidade. E como o senhor já falou da questão da imunidade, qual é o real papel do sistema imunológico? Porque eu vi muitos médicos falarem assim, que utilizar às vezes produtos para aumentar a imunidade não traria nenhum tipo de benefício.
que o senhor acha disso? É viável realmente? A gente tem que se fortalecer o sistema imunológico? De que forma que o senhor está orientando os pacientes aí usar algum tipo de produto específico ou não? Bom, falar em aumentar a imunidade de curto prazo é uma coisa muito delicada, né? Nós Uhum. temos muito poucos estudos falando que alguma terapia favoreça a melhora, da imunidade em curtos períodos, né? A melhora da imunidade é uma coisa de longo prazo, né? Ela depende de uma alimentação saudável, do paciente não ter nenhum déficit vitamínico importante, né? Então, tudo isso fortalece de longo prazo a imunidade. Então, a gente tem visto muito aí promessas de terapias medicamentosas que aumentam a imunidade de curto prazo, soros milagrosos, e isso atrapalha um pouco no segmento, no tratamento, porque várias pessoas imaginam que estarão imunes ou protegidos e aí acabam reduzindo a sua proteção de forma eficaz. Uhum. Porque a gente orienta uma alimentação saudável, quem puder praticar sua atividade física como já praticava antes no ambiente domiciliar, que assim continue, né? Para que o sistema imunológico se mantenha apto. Quanto à resposta inflamatória para a doença, como eu falei antes, como a gente ainda está tendo estudos mostrando o verdadeiro papel da reação inflamatória e como cada reação inflamatória acontece em cada indivíduo, né? Vide que um dos principais tratamentos, que é um tratamento que foi utilizado na Alemanha, ela visava inibir a atividade inflamatória pulmonar, né? Agora Uhum. nós já temos outros com imunobiológicos, são medicações específicas inibidores de interleucina 6. Agora nós já temos outras terapêuticas que estão sendo utilizadas com associação de corticoides, que são imunomoduladores, né? Vários trabalhos já começaram a sair mostrando eficácia, o que contradiz os primeiros dados chineses. No começo a gente não usava corticoide por medo de complicações, de baixar demais a imunidade do paciente, mas agora nós temos visto que a atividade imunomoduladora do corticoide pode retardar a resposta inflamatória do hospedeiro, né, do paciente que se encontra doente, e facilitar a resposta do organismo durante o período de infecção viral aí, que pode durar de 14 a 21 dias. Tá. Aí o senhor já começou a me falar um pouquinho do protocolo que está sendo utilizado. Não existe um protocolo estabelecido, certo? Na verdade, o Ministério da Saúde soltou um protocolo inicial, né, com algumas medicações para tentar nortear um tratamento, e a gente ainda não tem definido qual é o melhor protocolo. Nós temos várias drogas sendo testadas. No início se imaginou que a hidroxicloroquina ou a cloroquina, uma droga imunomoduladora que era muito usada para malária no Brasil, poderia ser eficaz. A última revisão de casos americano, uma revista científica importante, já nos contradiz, já nos diz que é uma droga não tão boa assim para nenhuma das fases da doença, né? Então, muitos protocolos já estão deixando de utilizar. E o que nos parece a droga mais eficaz, que é uma droga, um antiviral que foi desenvolvido para o tratamento do ebola, na epidemia que nós tivemos há 2 anos atrás, que é o Remdesivir, e ele está sendo utilizado em larga escala nos Estados Unidos, foi utilizado também no Japão, e parece uma droga promissora, mas no momento a gente ainda não tem disponível aqui no Brasil. Algumas instituições maiores já estão elaborando protocolos de tratamento para conseguir, via laboratório, essas medicações e utilizar nos pacientes moderados a graves, que é a indicação que o guideline americano nos mostrou até agora. Entendi. E doutor, tá. Como esse medicamento que foi utilizado no Ebola não está disponível aqui ainda, o protocolo que está sendo utilizado aqui, então a gente pode ver basicamente que continua sendo da hidroxicloroquina com azitromicina, ou isso é variável dependendo da gravidade do sintoma que o paciente tem, que ele apresenta? É. Cada instituição, às vezes, está lançando mão de um protocolo de pesquisa, porque tudo é pesquisa ainda. Tem a recomendação do Ministério da Saúde para utilizar em moderados a graves, né? Então, nós temos utilizados em pacientes moderados a graves, associado a outras medicações visando evitar complicações, como antibióticos, né? Nós temos visto muita associação da azitromicina, que além de ser um antibiótico, tem um efeito imunomodulador, diminui a inflamação pulmonar, né? O uso do corticoide, como eu falei anteriormente.
E devido à dificuldade de diagnóstico, diferenciar uma infecção por SARS-CoV-2, que seria o Covid-19 do H1N1, também utilizamos no protocolo de tratamento o oseltamivir, que é a droga utilizada para tratar H1N1, não direcionado para o Covid, né? Mas como diagnóstico, até sair o resultado do exame, a gente não tem como confirmar nenhum nem outro, a gente opta pelo tratamento duplo, né? Para dar uma segurança maior e tentar reverter o quadro de uma forma mais precoce para os nossos pacientes. Entendi. Tá. E a gente falando assim, já que o senhor entrou nessa questão aí da confirmação, quais os principais testes hoje utilizados aqui, né, na nossa região aqui em Rio Verde, para detectar o coronavírus? Que testes são esses? E quanto tempo a gente demora? Quanto tempo esse teste está demorando a sair? Bom, basicamente nós temos dois tipos de teste, né? Que são o teste por reação de cadeia de polimerase, que é o PCR, e o RT-PCR, que ele é Uhum. coletado via swab, né? Introduzido um swab nasal por cotonetes e oral, colhido material. É um exame de alta complexidade de realização, poucos laboratórios são capazes de realizá-lo, por ser de alto custo e ter necessidade de um biomédico especializado nesse tipo de exame, né? E ele varia muito o resultado. O resultado vai depender do painel. Se tiver mais exames associados, pode ser que demore 3, 4, 5 dias, né? Mas pode ser que saia no mesmo dia. Vai depender da capacidade do laboratório de gerenciar todos os exames que cheguem para eles, né? E nós temos Uhum. o teste rápido, que é o exame feito normalmente por exame de sangue ou plasma, né? Que é o que dá para a gente fazer teste em massa, em grandes quantidades, que vai avaliar a presença de imunoglobulinas no organismo, que são os anticorpos, né? Então você vai ter a Uhum. imunoglobulina IgM e a imunoglobulina IgG, né? Aham. Para definir se o paciente está passando pela doença, se ele já passou pela doença ou se ele nunca teve a doença. Um dos grandes problemas que nós tivemos inicialmente com esse segundo tipo de exame, né, foram a Uhum. qualidade dos testes que chegaram ao Brasil inicialmente, devido à grande demanda mundial. Nós tivemos alguns kits iniciais que não tinham a qualidade necessária para dar segurança nem para o profissional de saúde, nem para os nossos pacientes. Já o RT-PCR é um exame altamente confiável, com 100% de especificidade. Quando ele é positivo, não há como ele ser um falso positivo, né? Realmente o paciente encontra-se doente, porque ele Uhum. vai utilizar uma replicação viral, né? Então ele identifica o vírus diretamente e não anticorpos. Então é um exame muito bom, só que de difícil realização e com um tempo de resultado um pouco mais longo, né? Mas isso vem reduzindo. A gente, no começo da epidemia, estávamos aí com 7, 9 dias para resultado dos exames. Hoje nós já temos laboratórios entregando com 1, 2 dias. O próprio LACEN, que é o Laboratório Central do Governo, tem entregado os resultados dos exames com 3 a 4 dias, o que é muito positivo. Uhum. Ah, bacana. Mas então, aqui dentro do município de Rio Verde, até o teste rápido já está disponível. Sim, nós já temos alguns hospitais fazendo teste rápido. O estado mandou uns kits para testagem, para a gente validar e fazer uma Uhum. investigação epidemiológica, e principalmente dos profissionais de saúde que estão em atendimento, né? Então, Uhum. eles já estão sendo utilizados dentro do município de Rio Verde, tanto na rede particular quanto na rede pública. Tá. Doutor, assim, o senhor também partilha dessa opinião que muitos médicos falam assim, eu ouvi muito médico falar, mas também já ouvi muito médico ir contra esse tipo de opinião, que todo mundo tem que ter contato logo com esse vírus para adquirir anticorpos e estar imune. Qual que é a sua opinião sobre isso? Realmente, a pessoa que contraiu, ela vai ficar imunizada ou ela pode ter uma recontaminação e apresentar a doença numa segunda ou num terceiro contágio? Como que funciona isso? Bom, na verdade, baseado na evidência que nós temos aí dos outros coronavírus, é, é esperado que o paciente desenvolva uma imunidade duradoura, né? O que não impede que o vírus mute anualmente, como acontece com H1N1, e a gente necessite de vacinas anuais, tá? Mas, a princípio, os coronavírus, que a gente já teve anteriormente, quando o paciente é acometido, ele gera os seus anticorpos de forma definitiva, sua memória imunológica, né? Com a presença do IgG, o paciente se encontra imune para novas infecções. Nós tivemos alguns relatos, principalmente na Coreia do Sul, de reinfecção,
mas depois de alguns estudos se observou que, na verdade, eram pacientes portadores de PCR positivo por tempo prolongado. Então, até o presente momento, nós não temos evidência que quem já contraiu uma vez, se curou, possa vir a se contaminar novamente. Quanto a maioria da população se expor, isso é uma forma de tratamento, mas que a gente não pode lançar a mão de um vírus que tem uma letalidade importante igual a nossa, né? Então, o risco de uma grande quantidade da população se expor ao vírus ao mesmo tempo foi o grande problema em países como China, Itália, França, que acabaram sobrecarregando o sistema de saúde. Então, o que nós temos hoje para combater isso é a exposição intertemporal prolongada, né? Por faixas, as pessoas aos poucos vão se contaminando e criando uma imunidade, fazendo o que a gente espera que seja uma imunidade de rebanho. Quando em torno de 65, 70% da população se encontra já exposta ao vírus e com imunidade definida, a circulação desse vírus ela é drasticamente reduzida no ambiente, então a gente consegue tratar os pacientes que chegarem doentes com segurança, sem sobrecarga no sistema público de saúde ou particular, que é o que aconteceu em alguns países, o que a gente tem visto no Amazonas, no Ceará e já em algumas cidades do Rio de Janeiro, onde pela alta circulação viral, às vezes até por esse pensamento, é melhor eu ter logo a doença, acaba se transmitindo muito rápido e saturando os sistemas de atendimento de saúde. E se eu acredito que existam, às vezes, muitos pacientes sintomáticos que estão contaminados, que podem estar circulando e transmitindo isso para as pessoas ou não? Provavelmente quem contrair vai ter alguma manifestação de sintoma e vai ser nítido que ele poderia estar contaminado com o Covid-19. Na verdade, os estudos têm mostrado que entre 65% e 75% dos pacientes podem ser assintomáticos, né? O que é muito comum em doenças virais, né? Pararmos para pensar em dengue, a gente tem uma relação de 1:6, 1:7 de sintomático para assintomáticos, né? Outras doenças como citomegalovirose, né? Epstein-Barr vírus, herpes vírus. Então, normalmente as doenças virais, elas têm uma apresentação de uma grande maioria passar praticamente assintomático, ou com sintomas muito leves, de um dia apenas. O paciente, então, às vezes hoje ele teve só uma coriza e amanhã ele já não tem mais nada, ou teve uma garganta que arranhou um pouquinho, amanhã o sistema imunológico já controlou e não deixou a propagação viral, né? Então, muitos pacientes passam de forma sintomática e outros até estão sintomáticos, mas com sintomas atípicos, né? Fazem diagnóstico de outras doenças, né? Então, o paciente que já tem uma sinusite crônica, então ele não sabe se ele tem coronavírus ou é sinusite que voltou, paciente asmático, que sempre tem aquela queixa de cansaço, de falta de ar, o próprio paciente cardiopata, que pode ter essa forma de apresentação de cansaço, falta de ar. Então, às vezes, o paciente está sintomático, mas ele não se percebe sintomático, né? Porque já é a rotina dele, ele já é normalmente assim, ele já tem coriza todo dia de manhã, quando dorme com um travesseiro, pega uma friagem de manhã já começa a espirrar, tem amidalite de repetição. Então, vários pacientes, às vezes, estão sintomáticos e se acham assintomáticos por ser a sua rotina, né? Mas a gente sabe, a literatura está bem definida, um número importante de pacientes são assintomáticos, e isso é o que carrega a transmissibilidade viral, por isso as medidas sanitárias, além do isolamento, são muito importantes, né? As pessoas, a gente tem visto muitas pessoas falar assim, nós, por mais que estejamos bem, devemos agir como se estivéssemos doentes. Então, sempre usando máscara, sempre lavando a mão, para evitar a propagação para o próximo, para toda a nossa população. E como o senhor mesmo já falou aí, existe muito essa questão da confusão, né? Ah, é só uma rinite, ah, é uma gripe, ah, é um resfriado. Eu até brinco, hoje a gente chega nos lugares, se você chegar sem máscara, porque às vezes você esqueceu, acontece muito, a pessoa chega, entra e, nossa, tem máscara no carro. Aconteceu comigo essa semana. Ali na farmácia, a gente sempre recebe alguém que fala, para na porta, vê o aviso e fala, ah, eu vou voltar para pegar a máscara porque está no carro. Tem muito essa confusão, né, desses sintomas. Ah, eu não sei o que realmente se eu estou com sintoma e se confunde muito, né?
essa confusão, eu acho que às vezes por as pessoas estar com medo, está evitando de levar elas a realmente procurar um médico. E como não existe o teste para todo mundo hoje, o que eu não sei se seria interessante, alguns países aí, às vezes, levantar essa questão, essa bandeira, né? A gente só vai conseguir realmente dominar o vírus quando tiver teste para todo mundo e testar todo mundo, para ver quem é positivo e quem não é. Isso aí é de verdade? A gente vai chegar nesse nível, será, de testar todo mundo, de fazer o teste com todo mundo para eliminar essas confusões que estão havendo ou não? Doutor, Voltou agora. me ouviu? Ah, Ouvi sim. Não, nós não vamos chegar a esse nível de teste, tá? É impensável que nós testarmos 230 milhões de habitantes, mas nós precisamos ter uma representatividade de testes, né? A gente tem uhum, visto o governo federal falar em torno de 10, 12 milhões de testes, até 20 milhões de testes. Isso nos daria uma ideia muito boa da circulação viral em quais locais o vírus, de forma importante, onde o vírus teve uma boa circulação, onde a população já tem imunidade para que o atendimento de saúde esteja mais organizado, né? Então, com menos circulação viral, tem que ter um redobro nas medidas de segurança pública e de higienização. Cidades onde o vírus já circulou de forma importante, que a população já teve contato e passou bem, são cidades que podem ir afrouxando as medidas de isolamento, as medidas sanitárias de uma forma geral. Então, a testagem ela seria fundamental. Mas nós já vimos aí há 45 dias o governo prometendo testes e mais testes, e esses, infelizmente, não chegaram até a gente até o presente momento, né? Então, infelizmente, nós ainda vamos um tempo até testar boa parte da população e poder definir as estratégias para que a gente possa passar mais tranquilo por essa epidemia e por essa pandemia. entendi. Tá, doutor. Aqui na cidade de Rio Verde, a gente está vendo aí. Nós estamos controlados, né? Graças a Deus, a gente está numa região que, de certa forma, está privilegiada. As autoridades locais, estão tomando medidas que a gente vê que são medidas realmente para proteger a população. Só que, de qualquer forma, sempre tem a fase crescente, né? Eu não sei se a gente já entrou ou se o senhor acha que a gente ainda pode entrar numa fase mais crescente ainda dessa contaminação. E eu acho que isso a própria população gera por questão da indisciplina, né? Às vezes o governo vai afrouxando, né, essas medidas de isolamento, mas as pessoas elas não deveriam afrouxar, pelo menos no que nos compete, né? O uso de máscara, os métodos de asepsia, o uso do álcool gel, o uso o lavar a mão com frequência, evitar, né, a questão do aglomerar de pessoas, principalmente pessoas que você não sabe por onde andou, né? E de certa forma a gente vê que a população ela não está aguentando mais ficar em casa, né? As pessoas elas querem ter um convívio social. Mas o que o senhor tem para falar para essas pessoas que estão com esse tipo de mentalidade? Porque eu acho assim, a gente só vai conseguir vencer esse vírus se cada um se conscientizar. Mas como que faz para conscientizar essas pessoas se elas já sabem o que tem que fazer e não estão conseguindo fazer? Bom, isso é educacional, né? Quando a gente passa por uma dificuldade dessa, de um vírus mortal, como a gente vem iniciando, é que a gente tenta redobrar essas medidas. Mas isso deveria ser uma coisa do cotidiano, né? O brasileiro precisa entender, não só o povo brasileiro, mas o brasileiro, que tem uma interpessoalidade muito grande, né? A gente tem a gente tem mania de abraçar muito, beijar muito, estar o tempo todo junto, diferente de outros povos, como os orientais, né? Somos Até por isso, afetuosos, né? exatamente. A gente vê o japonês se cumprimentando à distância. Aqui a gente abraça, eu sou do Rio de Janeiro, lá a gente dá 3 beijinhos no rosto, né? Então é tudo que o coronavírus quer, né? O brasileiro gosta muito de interagir, de ficar junto. E o que eu tenho falado muito nas entrevistas, em todos os locais que eu for, é a importância de uma readequação de hábitos da população. A população precisa entender
que a partir de agora, e aí eu falo a população, eu falo profissional de saúde, eu falo os estabelecimentos comerciais, nós precisamos melhorar as condições sanitárias em tudo. Reduzir aglomeração, circulação, ventilação. Eu vou dar um exemplo claro aqui para todo mundo entender. Eu sou diretor do Hospital Municipal, né? Nós temos lá no hospital uma taxa de atendimento diário infantil de 170 a 180 crianças, né? Depois Por dia. que... Por dia. Por dia. Depois do estabelecimento do isolamento, nós temos uma média hoje de atendimento de 12 crianças por dia. 12, 13 crianças por dia. O que isso significa? Isso significa que quando as crianças estão isoladas, né, melhora suas condições sanitárias, né, a transmissibilidade das doenças virais, ela reduz drasticamente, né? Então, as crianças têm menos infecções intestinais, têm menos gripes, têm menos pneumonias, têm menos outras patologias que fica claramente definido que elas acontecem por baixa condição higiênica da população. Baixa adesão à lavagem de mãos, né? Baixa adesão ao distanciamento social. A gente vê as crianças, quando uma está doente na salinha de aula, todas as outras têm, porque a gente não tem aquela consciência de, hoje meu filho está doente, ele vai ficar em casa, para não adoecer o coleguinha na escola. A própria escola não define isso, né? Se está doente, vai para a aula e depois só que a gente vai lá e busca o nosso filho na instituição. Então, todas essas situações, elas devem mudar daqui para frente. A gente vai, às vezes, a um consultório médico e chega lá na recepção, não tem o uso de álcool gel, as pessoas chegam doentes nos consultórios e não usam máscaras, não fazem uma boa higienização das mãos. Então, a população, de forma geral, seja em qualquer nível sociocultural, ela vai ter que entender que ela precisa modificar os hábitos dela. Nós precisamos aprender que nós não vamos mais cumprimentar todo mundo com 3 beijinhos. Nós precisamos aprender que a gente tem que higienizar bem as mãos, que nós não podemos ir doentes ao nosso ambiente de trabalho. Tudo isso vai impactar de uma forma exponencial em todo o nosso sistema público de saúde, né? Nós precisamos aprender a importância de vacinação. Nós vivemos um momento onde as pessoas... Existem movimentos de negação de vacina, como a gente está vendo movimentos de negação do coronavírus como se ele não existisse ou fosse uma infecção leve, e não é. Os números de mortos mostram isso, demonstram isso claramente, não é uma infecção leve. Só no Brasil ela já matou 6 vezes mais do que H1N1 no seu primeiro ano, e o número de óbitos não para de crescer. Então, as pessoas vão ter que aprender uma nova forma de viver. O seu dia a dia, ela terá que ser modificada. A troca de roupa, a higienização antes de chegar em domicílio. A gente tem mania de chegar da rua, chegar de casa, ficar com a roupa que veio da rua, levar patógeno para dentro do nosso ambiente. Tudo isso terá que ser modificado ao longo do prazo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós, formadores de opinião, eu, no caso, que sou um profissional de saúde, disseminar isso. Nós temos que bater na tecla para todas as pessoas entenderem, desde a classe alta até a classe mais baixa, que ela precisa se adaptar, que é a importância do uso da máscara, a importância de não ficar o tempo todo junto, não ficar ali no vizinho batendo papo, fofocando o dia inteiro, sem necessidade, né? Temos outras formas de relações interpessoais que nós podemos realizar com saúde. Isso é o mais importante, né? Então, a população vai aprender aos poucos. Nós tivemos aí o caso que a prefeitura, nesse final de semana, anunciou que se a situação do isolamento não melhorasse, né, que o comércio seria todo fechado no final de semana. Ontem já tivemos uma melhora progressiva. As pessoas parece que precisam ser ameaçadas para começar a fazer o que é correto. As informações estão aí. Hoje é muito difícil a pessoa dizer, mas eu não sabia como a situação da máscara. Ela pode não ter o hábito, mas ela tem que forçar a criar o hábito. Nós, profissionais de saúde, já temos um hábito maior de uso de máscara, então para nós é mais fácil. Mas a população precisa criar o hábito. Isso é uma coisa que eu falei muito no início da pandemia. Por que não está todo mundo usando máscara agora, igual na época o Japão já estava usando, a China já estava usando? Porque se a gente usa no momento errado,
a população não entende a importância daquele EPI. Aquele não era o momento de uso de máscara, não tinha vírus circulando em grande quantidade. Então a pessoa ia falar, estou usando isso aqui, mas não está servindo para nada. O que a gente usa e não serve para nada, a gente para de fazer. Isso é claro, todo mundo sabe. Lava a mão, lava a mão, lava a mão. Ah, não fiquei doente, para de lavar a mão. A gente tem que trabalhar, educar até virar um hábito, como é para os orientais, como é para o japonês, né? Para o chinês. O chinês um pouco menos, né? Mas principalmente para o japonês, o coreano, né? Então, tudo isso é uma mudança de hábito que toda a população vai ter que fazer para a gente viver mais próximo da normalidade até o aparecimento de uma vacina. Mas essa mudança de hábito que o senhor cita aqui para nós, agora, falando claramente, é uma mudança que ela tem que ser feita e estendida a longo prazo. O que eu vejo que as pessoas estão tomando como atitude é fazendo essas medidas agora, esperando que daqui um mês, daqui 2 meses, isso tudo vai passar, vai acabar e a nossa vida vai voltar ao normal. Só que eu acho que o que não entrou ainda na cabeça de todo mundo é que a nossa vida ela não vai ser mais como era antes. Nunca mais ela vai ser daquela forma. Nunca mais a gente vai poder ter aquelas medidas assim tão relaxadas e afrouxadas. Igual o senhor citou, quando a gente vai ao médico, quando a gente leva o filho doente para a escolinha, mesmo a gente sabendo que ele estava um pouquinho doente, mas a gente leva. Então, tudo isso tem que ser uma reeducação. Mas eu acho que as pessoas ainda não se conscientizaram disso. Eu acho que está É, indo assim. Eu estou esperando passar, tá todo mundo nessa. isso é muito comum. Todo mundo vive uma fase de negação quando a gente tem uma doença, né? A gente nega a doença para poder se sentir seguro, né? Então, por que que várias pessoas falam assim, essa doença não é nada, mesmo vendo todo dia que não para de morrer gente, mesmo os médicos falando, não, mas só morreu 100, só morreu 200, de infarto morre 1 milhão. Tudo bem, mas as pessoas não vão parar de morrer de infarto. É uma nova doença que está matando num período curto muitas pessoas. Até a gente ter toda a nossa população imunizada, seja por vacina ou seja por contato, há um risco de uma mortalidade muito alta. Nós somos um país pobre, nós somos um país sem condição de saneamento básico, com muitos desnutridos, pacientes com maior risco habitacional, como as favelas no Rio de Janeiro, as favelas em São Paulo, que você não tem como manter um distanciamento social. Então a população precisa entender e se cuidar. Se ela não se cuidar, a gente vai manter um tempo de epidemia muito maior. Por que a China conseguiu controlar a doença em 3 meses e meio, 4 meses, sem nem conhecer a doença previamente? Porque ela tomou atitudes drásticas, né? E aqui, enquanto as nossas atitudes estão sendo moderadas, porque nós já conhecemos a doença e nos preparamos para recebê-la, a população parece que pensa, está lá no Rio de Janeiro, está lá em São Paulo, não vai chegar aqui. Não vai chegar aqui no mesmo número que lá. Nós não vamos ter na nossa cidade 10 mil mortos, mas nós somos uma cidade de apenas 250 mil habitantes. 200, 300 mortos para uma doença é um número muito alto para nós, né? Você imaginar 200 mortos, nós podemos estar falando aí em um número grande de famílias que vão perder parentes, pessoas próximas, né? Então, a população precisa aprender, precisa aderir, precisa estar ciente que essa doença, o tratamento, o acompanhamento dela depende do esforço individual por longo prazo. Nós fizemos uma escolha que foi um isolamento parcial que nos alongou a doença, diferente de alguns países que vão ter a doença por 3 meses, como a China, agora a Itália e França, 3 para 4 meses. Nós teríamos uma doença por tempo prolongado, porque nós iniciamos com isolamento precoce, diferente desses países que isolaram a hora que já, desculpa o palavreado, a vaca tinha ido para o brejo, depois que a curva ascendente de doença já era muito grande, né? Então aqui não. Então a gente tirou a doença de um pico de 3 meses para ela não sobrecarregar o sistema de saúde e ficar durante um ano inteiro no país. Então nós vamos ter casos, poucos casos, mas casos sequenciais até provavelmente setembro, outubro, né? Lembrando que o nosso inverno é depois, né? Então, na época do inverno, o risco de transmissão dessas doenças aumenta de forma exponencial, de forma importante. Então, a população tem que estar ciente que a nossa epidemia não vai acabar semana que vem como acabou
está acabando agora na Itália, depois de 30 mil mortos, né? A nossa vai longa, a nossa estratégia de tratamento é diferente. Nós Uhum, optamos por um tempo maior de doença, onde não sobrecarregue o nosso município e que a gente consiga atender toda a nossa população com segurança, para evitar mortes por falta de leitos hospitalares. uhum. Então, pronto, respondeu muita pergunta aí para quem tinha dúvida. Então, a gente vai seguir nesse padrão aí. Vamos falar 2020, a gente vai ter que seguir esse padrão de cuidados aí e não vamos ter como correr para outro lado, né, doutor? Sim, enquanto nós não tivermos uma vacina, nós não temos outra opção. Nós vamos progressivamente abrir o comércio, voltar um pouco à nossa vida cotidiana, mas a normalidade, aquilo da gente fazer encontros semanais, ir a bar e restaurantes e ficar lá durante 4, 5 horas, isso acabou. Isso não vai acontecer antes da gente ter vacina. Nós vamos ter a Uhum, liberdade de ir jantar num restaurante, voltar para o nosso domicílio, ir num aniversário de um parente e voltar para o nosso domicílio. Grandes festas de casamento, a gente não consegue vislumbrar isso nos próximos 3, 4 meses, né? Grandes eventos esportivos, grandes shows. Você vê, nós estamos ainda em maio e a nossa exposição agropecuária em julho já foi cancelada, daqui a 2 meses. Por quê? Nós já sabemos que a nossa opção terapêutica foi de estender a doença por um período maior para que a nossa população possa ter um mínimo de vida normal. Nós estamos vendo as pessoas reclamar, mas eu não estou podendo ir ali, aqui. Gente, países como a Itália e a França, a própria China, ficaram 60 dias sem poder fazer nada. Só tinha aberto supermercado e farmácia. Você não podia, para você ir ao supermercado, você tinha que baixar um aplicativo no seu celular, fazer uma inscrição que você ia no supermercado tal, a hora que você descia na rua, se a polícia te abordasse, você tinha que mostrar via código de barra que você estava autorizado aí naquele local. Nós não estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo uma fase mais tranquila, podendo ir ao supermercado, podendo ir à farmácia, podendo voltar ao nosso trabalho. Nós estamos com o profissional liberal trabalhando, laboratório trabalhando, profissional de saúde trabalhando. Lá eles uhum. viveram 60 dias onde nada disso era possível. Nada disso aconteceu. E países que tentaram fazer de outra forma se arrependeram drasticamente. Um exemplo clássico é a Inglaterra. A Inglaterra hoje tem mais mortos que França e Itália, porque ela inicialmente achou que o sistema de saúde delas conseguiria interromper a propagação do vírus e receber a sua população. E não conseguiu. Não conseguiu absorver. Então, um país de primeiro mundo, com a Inglaterra, com uma população totalmente lúcida, esclarecida, educada, a gente não consegue vislumbrar que na Inglaterra existe falta de saneamento básico, falta de educação, falta de produtos, falta de higiene básica. E eles sofreram muito e continuam sofrendo. Eles ainda têm um número elevado de casos diário, né? Já ultrapassaram esses países que eu citei. Então, a população precisa entender que a realidade é essa, se readaptar, procurar as redes sociais para se informar, procurar os profissionais de saúde, né? A informação está disponível para todo mundo aí hoje, para readequar a sua vida no dia a dia para ter a vida mais tranquila possível, né? Não é pressionar, né? Como a gente vem sofrendo algumas pressões para abre isso, abre aquilo. A gente quer abrir tudo. Mas como que a gente faz? Algumas atividades são obrigatórias de aglomeração. Como que a gente vai permitir uma aglomeração num momento desse? Quando a gente consegue controlar o vírus dentro do nosso município para ter uma baixa circulação, a gente libera para ter uma grande circulação, como aconteceu nesse fim de semana. Eu fui sábado na Presidente Vargas, centenas de pessoas aglomeradas, andando para um lado para o outro. Deixou todos nós muito tristes, né? O próprio comércio ficou... alguns estabelecimentos ficaram decepcionados com eles mesmos, com a população, o que aconteceu, levando o governador do estado a emitir amanhã um novo decreto fechando a grande maioria das cidades. É bom, é positivo isso? Claro que não é. Quando a gente ultrapassa os limites, que foi o que aconteceu, que tem acontecido no estado, infelizmente a gente tem que retroagir, né? E aí é tudo mais traumático, tudo mais difícil, infelizmente, né? Doutor, então, assim, em meias palavras, não tem como flexibilizar se as pessoas não entenderem que a parte delas, que a parte hoje,
a prevenção, o uso de máscara, asepsia, lavar a mão, evitar, usar o isolamento social a seu favor, hoje isso é uma forma de tratar a doença. Eu estou tratando um doente que às vezes está dentro do hospital. Então as pessoas têm que ter essa consciência e se conscientizar de que isso vai se estender a longo prazo devido às medidas que a gente adotou agora, né? E isso tem que ser as pessoas têm que chegar de forma positiva e não negativa, como está acontecendo. Vamos falar desse jeito. Então, hoje, Sim, a melhor prevenção, o melhor meio da gente evitar o contágio e o melhor meio da gente pensar que lá no futuro, logo ali na frente, vamos falar logo ali em 2021, né? A gente vai ter controlado, a gente estar se cuidando dessa forma. Até o senhor falou aí, sair uma vacina, sair realmente um tratamento eficaz. Nesse quesito da vacina, em que pé estão as pesquisas hoje realmente? O senhor, como médico, que vê o que está sendo colocado hoje no mercado ou não em termos de pesquisa para a gente atingir esse objetivo aí, que é a vacina. sim. Só reforçando a situação do distanciamento, do isolamento, se a população não adere, né, vai no supermercado em 3, 4, quando a gente sabe hoje que é para ir sozinho, né? Uhum. Se o próprio comerciante não barrar o seu cliente, falar, olha, infelizmente você não vai poder entrar aqui, ele vai perder outros clientes, né? Se a população está vendo todos os mercados, todos os bancos, todas as lotéricas, todas as lojas com a demarcação no chão e a pessoa não consegue pisar e ficar em cima do X marcado no chão, que é o que a gente mais vê, eu vejo todo dia. Eu ando na cidade todo dia. Você vê, a faixa tá ali. Esse dia eu entrei numa loja de conveniência, num posto de gasolina, tive que pedir para mim, olha, a placa tá aqui dizendo, é só 2 pessoas, fica na faixinha ali, eu quero cuidar da minha saúde e da senhora. Ela ficou brava comigo, mas ela saiu. Será que ela não sabia? É claro que ela sabia. Hoje todo mundo sabe. Tá escrito na loja, tem um X no chão. As pessoas não conseguem. Você vai numa lotérica, hoje, todas as lotéricas, a prefeitura e a MT marcaram no chão, tanto lotérica como os bancos. As pessoas não ficam na faixa. Isso é culpa do gestor público? Isso é culpa de quem? Isso é culpa só da população. Aí se amanhã fecha a Caixa Econômica, se amanhã fecha o comércio, ou se amanhã a gente vive um lockdown, a culpa foi só da população. Só da população. Porque a nossa parte administrativa nós fizemos. Inauguramos um hospital de 100 leitos. Fizemos mais 2 UTIs de 24 leitos. Então, a parte administrativa foi feita. Agora a população tem que fazer a dela. Quanto à parte de tratamento terapêutico e vacina, nós já estamos com testes em alguns países, Estados Unidos, Inglaterra e China já fazendo teste em humanos, né? Em tempos de epidemia, alguns protocolos de testes de medicação são pulados, né? A gente vai pulando as fases de teste, que a gente primeiro in vitro, depois em roedores, depois em animais que têm genética parecida com o ser humano, para depois trazer para os seres humanos. No momento de epidemia, como a gente vem vivendo, essas fases são puladas, né? Então, temos alguns laboratórios prometendo já em testes humanos e que talvez aí, a partir de setembro, nós já tenhamos alguma vacina disponível. A dificuldade desse tipo de vacina é a gente saber se realmente ela é eficaz, né? E os efeitos colaterais que ela pode trazer, porque eu não posso liberar um medicamento, uma vacina que vai te prevenir de ter coronavírus, mas eu vou te matar de câncer daqui a 3 meses. Então, a validação de um medicamento, normalmente, o fluxo normal ele pode levar até 10 anos para uma molécula ser descoberta. As vacinas a gente observa 18 meses no mínimo para que uma vacina eficaz, realizada com todos os protocolos, de forma segura, esteja disponível. Provavelmente teremos alguma coisa antes disso. Esperamos que com segurança, né? Mas eu não vislumbro pelas pesquisas e as fases que se encontram nesse momento algo antes aí de setembro, talvez outubro, de vacina pronta para a nossa população. E lembrando que logo depois que a vacina estiver pronta, ela ainda tem que ser produzida em larga escala, né? A gente está falando em vacinação de milhões e milhões de pessoas. Então, não é tão rápido assim a gente conseguir. Você vê que todo ano a gente tem dificuldade de vacina de H1N1, que já está disponível para a gente desde 2009, 2010, né? Então, ela chega, acaba, que a produção é mundial, são muitas pessoas para se vacinar,
E os laboratórios que produzem não conseguem a demanda de produzir vacina para todo mundo. Entendi. Então vamos falar assim. Não tem como a gente fazer uma projeção numérica dos pacientes que serão contaminados e do número de mortos se a gente não tiver uma colaboração em massa da população, de modo geral. E também, como o senhor falou lá no início da nossa conversa, hoje se observa o agravamento da doença em pacientes que aqui no Brasil não seria do grupo de risco, mas com idades inferiores aí, com o pessoal jovem se contaminando, e isso se dá, às vezes, ao relaxamento que essas pessoas fazem nessas medidas protetivas. Então, o melhor jeito é se prevenir, se cuidar, e eu estando cuidando de mim, eu vou estar cuidando do próximo. Não tem outro recurso. Vamos esperar um tratamento surgir, vamos esperar uma vacina surgir, mas isso a muito longo prazo. A gente fala muito longo prazo porque não é uma coisa que sai semana que vem, né? É uma coisa que vai sair, o senhor está falando aí de setembro, então a gente já está falando aí do segundo semestre do ano. E a gente já passou, já estamos em maio, né? Já tem 60 dias aí praticamente que a gente está nessa luta, e essa luta ela vai continuar e ela tem que melhorar, na verdade. Hoje a gente vê que a gente tem que melhorar as nossas medidas aí de combate. É isso, né, doutor? O que é a estratégia que nós temos hoje, são as armas que nós temos. Uhum. As condições sanitárias melhoradas, as condições de higiene melhoradas, o distanciamento social, né? A adesão aos protocolos, o respeito ao direito do próximo, tudo isso é o que nós temos hoje, no curto prazo, de melhor forma de combate ao coronavírus. Né? Esperamos que em pouco tempo tenhamos em grande quantidade medicações para tratamento. Né? Infelizmente, os dados sobre hidroxicloroquina, que seria uma medicação de baixo custo, com fácil elaboração, não são promissores. Né? Vacinas, estamos aí, como eu falei, você mesmo, estou ainda distante de uma vacina eficaz e da condição de vacinar em larga escala. Então, o que temos hoje para combater o coronavírus são as medidas de distanciamento social, são as medidas de higienização, lavagem de mão, uso de álcool gel e respeito ao direito do próximo, que é muito importante. Certo, doutor. Doutor, nosso tempo está acabando. Eu vou deixar o senhor à vontade para fazer algumas considerações. Eu só queria voltar um pouquinho quando o senhor falou lá na questão do fortalecimento do sistema imunológico, que ele não é feito tão imediatamente, é a longo prazo. Mas se estamos falando a longo prazo aí de toda essa prevenção, vale a pena sim as pessoas começarem já a adquirir esses novos hábitos de vida saudável, de uma vida melhor, alimentar melhor, dormir melhor, porque hoje a gente vê também um agravamento na questão da ansiedade, da insônia, e isso tudo vai afetar o indivíduo. Então, é válido sim a gente estar utilizando aí algumas vitaminas, a gente está utilizando aí algumas formas de tratamento, terapia, para auxiliar a gente nesse fortalecimento do sistema imunológico a longo prazo? Ah, sim, com certeza, né? Alimentação saudável, né? Isso está bem definido na literatura médica, né? Exames de rotina, na qual se avalia se o paciente tem déficit nutricional ou não. A gente sabe que a produção de anticorpos está diretamente ligada a bom nível nutricional, né? Depende de proteína para que se tenha a formação de anticorpos, né? Então, atividade física melhora de níveis de estresse, né? E aí a gente tem várias formas, né, como o lazer, que está um pouco reduzido, atividade física, terapia psicológica, tudo isso ajuda o indivíduo como um todo, né? A mente tem que estar sã, para o corpo estar sã, né? A gente sabe a dificuldade nesse momento de isolamento, você ficar 40 dias, 50, 60 dias, né, restrito ao ambiente. Muitas pessoas às vezes moram em apartamento, em casas pequenas, que não têm condição de ter esses hábitos de vida mais saudável, mas é um momento, né? É o momento da pessoa comer melhor, alimentar melhor, né? Tem condições aí de, nesse momento de quarentena, a pessoa tomar uma decisão e mudar o seu hábito de vida, né? Alimentício e de atividade física, para poder melhorar, né? Quem começou há 60 dias atrás já teve uma melhora exponencial, né? Quem já está comendo certinho. Infelizmente, que a gente tem visto as pessoas reclamar que estão engordando, que estão comendo demais, né? Então, depende do que a gente compra para a gente comer, né? Então, se a gente compra uma comida saudável, faz uma comida saudável, né? Pratica a sua atividade física ali dentro da sua casa,
e não é tão difícil de fazer, é possível de ser realizado, né? Doutora, nosso tempo está acabando, eu vou ter que encerrar o vídeo e a gente volta, tudo bem? Combinado.